uma frase da Hannah Arendt, difícil para mim é dizer esse nome com o sotaque correto, meu nome é alemão, né? Mas ela escreveu o tão conhecido livro A Banalização do Mal, e que é um livro construído em cima do julgamento de Eichmann, como já citei algumas vezes, e ela fica impressionada como um homem, segundo as palavras dela, um tanto atrapalhado, pode ser uma mente por trás de algo tão maligno, né? E ela diz: eu não vejo um monstro. E vai cunhar a frase que é: o pior mal é aquele visto como corriqueiro. O princípio é, inclusive, muito discutido hoje sobre esse tema, banalização do mal, porque realmente parece que vivemos tempos em que algumas coisas parecem não ser tão ruins assim. Há poucos dias houve, para quem está por dentro aí das discussões internéticas, né, um podcast chamado Flow, em que um dos apresentadores, de apelido Monark ou algo do tipo, disse que a Alemanha não deveria ter extinguido o partido nazista. E ele vai dizer como um argumento para a liberdade de expressão que o nazismo também é válido como liberdade de expressão. Isso deu um problema danado, né? A ponto de, inclusive, ele ter sido demitido ou tirado do podcast. E isso virou uma discussão terrível, porque a comunidade judaica foi realmente contrária àquele tipo de discussão e posicionamento a favor do nazismo. Outras pessoas se levantaram. Moral da história: parece que ao mesmo tempo em que a gente se posiciona por conta de alguns posicionamentos que são inadmissíveis, outras coisas passam batido. Porque em uma sociedade como a nossa, em que se luta a favor do aborto, e os mesmos que se levantam a favor do aborto são contra o nazismo, não é? E os mesmos que se levantam a favor do aborto e contra o nazismo é favorável à pena de morte. É uma confusão danada de valores e de princípios, e que no final da história a gente percebe que há um grande caos em se tratando de referencial. Por isso eu gostaria de convidar você a ler comigo o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, com este pano de fundo: a banalização do mal e até que ponto a igreja deve se posicionar contra tal entidade, não é? Diz assim o texto, versículo 12: Davi era o filho de um efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul este homem já era velho e avançado em idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. Pastor. Oi. 1 Samuel capítulo 17. Eu falei segunda? Pressa, né? Eu estou querendo chegar lá em 2 Samuel. Então vamos tentar de novo, né? Qual que é o versículo? A partir do 12, capítulo 17, versículo 12. Eu fiz isso para testar, para ver se está todo mundo com a Bíblia na mão. Pois é, né? Já acharam? Está todo mundo aí no esquema? Então vamos de novo. 1 Samuel 17, versículo 12. Davi era o filho de um efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul esse homem já era velho e avançado em idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. Os nomes de seus filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais novo. Os 3 maiores seguiram Saul, mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também estes 10 queijos ao chefe da unidade deles.
vê como teus irmãos estão passando e traze a notícia deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento quando o exército estava ainda para se posicionar para a batalha, em meio a gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou, como de costume, e Davi ouviu isso. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados, e diziam: viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Até aqui nós vamos dividir esse texto em dois domingos, né? Parte 1, o desafio do Golias, e parte 2, a batalha em si de Davi e o Golias. Se nós voltarmos um pouquinho aqui, eu não li tudo porque a porção é bem grande, o início do capítulo 17 é marcado por uma invasão dos filisteus a Judá. Eles posicionam o exército em um lado dos montes, e Judá vai ser usado como cenário de guerra, em que o povo ou o exército de Israel está posicionado do outro lado das montanhas. Então há montanhas do lado de Israel, a montanha dos lados dos filisteus, e um vale no meio é onde o gigante Golias desafia o povo. Você vai perceber na leitura do 17 que esse Golias é um grande guerreiro filisteu. Diz o texto que ele tem, em torno de 2,80 metros de altura. Ele tem uma armadura de bronze muito assustadora, não é? Pesada, e a sua lança, só a ponta, vai dizer o narrador bíblico, que tem em torno de 7 quilos. Então era um homem realmente grande, assustador, guerreiro, conhecido, nas batalhas por ser realmente uma máquina de guerra, uma máquina de destruição. O motivo dos filisteus terem invadido, iniciado essa guerra, embora não seja narrado pelo autor, é provável e possível que tenha sido racha de Saul e Samuel. Isso era conhecido, como nós vimos domingo passado, pelo povo. Isso deve ter vazado, e eles devem ter percebido uma fragilidade em Israel, por isso eles invadem. Até porque no capítulo 13, Saul havia derrotado os filisteus. Então houve uma derrota no capítulo 13, a gente não sabe quanto tempo passou. Depois do racha Samuel e Saul, é possível que Israel tenha ficado fragilizado, porque não tem o seu profeta mais à frente para fazer os holocaustos, para perguntar qual é o posicionamento da parte de Deus, qual é a hora correta para atacar. Isso tudo é provavelmente um pano de fundo para essa ousadia filisteia e para o fato deles chegarem até Judá armados até os dentes. O fato é que o Golias, de 2,80 metros, não é o gigante do pé de feijão, como a gente conta para as crianças, porque nos contos infantis aparece um gigante de 5, 6, 7 metros de altura, e Davi um bonequinho, é um homem alto, 2,80 metros não é algo tão absurdo em se tratando de homens de grande estatura, porque na nossa geração existem homens, inclusive tem essa altura, tem fotos na internet de homens altíssimos, Normalmente eles têm uma espécie de má formação, mas são homens grandes, e nesse período também
era algo que acontecia. Na verdade, se você der uma procurada, não tem só Golias, não. Você vai encontrar outros homens em 1 Samuel que eram homens de grande estatura e eram guerreiros. Esse guerreiro, ele chegou no vale, né? Desceu a montanha, chegou no vale e desafiou um guerreiro do lado de Israel para um combate pessoal. Diz o texto que ele ficou por 40 dias desafiando, ofendendo, xingando, dizendo que não havia guerreiro, não havia homem, chamando eles de vassalos de Saul. Por que isso? Porque no mundo antigo era possível esse tipo de combate. A gente viu, por exemplo, para quem assistiu Troia, não é? O combate ali logo no início do filme, das tropas posicionadas, e aí um dos exércitos chama um homem enorme, não é, bem forte, e ele fica ali, tá arranjando os dentes, e aí do lado de lá Aquiles, né, é chamado para lutar. Aquele gigante, não é um gigante de 2,80 metros, mas aquele homem ignora, né, por causa da estatura de Aquiles, e é morto no primeiro lance. É um mito grego, mas é com base nos acontecimentos daquele período. Era possível terminar uma guerra num embate entre dois guerreiros, e é isso que Golias está fazendo também. Ele tem em sua vantagem o seu tamanho, a sua experiência, a sua estética assustadora, que faz com que o exército de Israel morra de medo. Tem 40 dias que esse homem está ofendendo e ninguém se manifesta, ninguém bota a cara, até porque na narrativa do reinado de Saul, a gente vai perceber que ele era o maior dentre os seus irmãos. Saul era um homem de grande estatura, não como Golias, mas provavelmente havia uma expectativa do exército de que Saul fosse o guerreiro que fosse para o combate. Mas me parece que ele realmente não está muito à vontade, não é, para lutar com aquele Golias. Então vai se passar os 40 dias de desafio e ninguém realmente vai se colocar ali à disposição para a luta. Então entra no versículo 12 a história do Davi, não é? Se você perceber com acuidade o que está acontecendo no texto, Davi já estava na presença do rei antes. No capítulo 16, Davi é levado até Saul para tocar a harpa, porque Davu é a mistura de Davi com Saul, porque Saul era acometido por um mal, não é? Que o escritor vai dizer que era um espírito mau da parte de Deus. Ninguém sabe que tipo de mal ele sofria, mas provavelmente por causa da ausência de Samuel, da ausência de Deus no seu reinado, ele sofria de uma espécie de melancolia, alguma coisa que o deixava muito entristecido. Então, Davi era uma espécie de escudeiro de Saul, mas provavelmente, eu falo provavelmente porque essas informações realmente estão ausentes, né? Davi havia sido dispensado dos seus serviços, pode ter sido por causa da guerra, pode ter sido porque Saul poderia ter melhorado e por ele ter provavelmente outros escudeiros, né? Davi não está como escudeiro de Saul na guerra, mas ele está indo e voltando, não é? Porque ele cuida das ovelhas de seu pai e vai até Saul, diz o texto no versículo 12, né? Ele vai até Saul e volta porque seu pai já é velho, não é isso que diz o versículo 12, que o pai de Davi, Jessé, já era um homem idoso. Então Davi vai fazer esse trabalho de levar recursos como grãos, né, cereais para os irmãos, para o chefe ali do destacamento, e voltar com informações para o pai, e também ali cuidando das ovelhas. Diz o versículo 15, mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. E enquanto há o desafio do Golias, isso não se resolve, Davi então vem com, versículo 17, os grãos, né, tostados, entrega ali, deixa com o chefe da unidade e vai então procurar saber se seus irmãos estão bem. O ponto é que Davi tem um conhecimento que Saul não tem, que é o fato de Samuel já ter ungido ele como rei. Que isso fique claro.
Embora o escritor narre esse personagem que é um misto de pastor de ovelhas, de homem corajoso, de alguém que realmente é humilde para aceitar, né, um papel secundário nessa batalha, apesar da sua ousadia, Davi ele foi ungido como rei, ele tem esse conhecimento, mas ele sabe também que há um tempo para essas coisas acontecerem. Isso a gente vai perceber em toda a história de Davi, porque ele vai ter oportunidades para matar Saul, por exemplo, inúmeras oportunidades, e não vai fazer. E essa história vai durar 10 anos. 10 anos depois da unção como rei, que ele se tornará rei, e não vai ser por suas forças, não vai ser porque ele matou o rei, não vai ser porque ele fez algum ato de coragem, mas porque Deus, na verdade, vai estar direcionando a vida de Davi o tempo todo. O ponto é que um homem como Davi, corajoso, ousado, hábil, não é? Como ele vai demonstrar nessa batalha aqui, ele se coloca num papel de servo. Isso é marcante, que o autor não diz isso à toa. Ele é aquele que cuida das ovelhas do pai, porque o pai é velho. Ele é aquele que leva o alimento para os que estão lutando na batalha. Ele é aquele que se presta a ficar indo e voltando para trazer informações para acalmar seu pai e ao mesmo tempo cuidar daqueles que estão lutando uma guerra verdadeira. Esse primeiro momento é importante para que a gente entenda que Davi é um homem segundo o coração de Deus e vai ser o rei de Israel, porque ele traz em sua personalidade algumas características que são marcantes. E a primeira delas, Davi é servo. Davi é um servo. Davi é aquele que cuida não só das ovelhas, mas daqueles que estão em batalha, daqueles que estão lutando a guerra. E ao mesmo tempo eu penso, o chamado para a vida cristã, fazendo uma ponte, é realmente sobre servir, não é? É sobre servir, é sobre cuidar uns dos outros, é sobre cuidar das ovelhas. Porque Jesus, ele é, no Novo Testamento, o filho de Davi. Ele traz essas características do próprio rei Davi. E uma delas, bem clara, é que Jesus realmente é aquele que se coloca como o que lava os pés, o que está para o outro como uma espécie de servo, no sentido de reparar aquilo que não está no lugar. E ao mesmo tempo eu penso, o que é interessante é que Davi, à luz também do que foi Jesus, ele cuida não somente do outro, mas ele cuida daquele que está lutando uma guerra que vale a pena. Isso é interessantíssimo na história de Davi. Ele poderia aqui, né, sair correndo à frente. Pensa se você soubesse que você tem uma unção real, você vai ser o rei de Israel. O profeta Samuel falou isso, e tem uma guerra acontecendo. O que você faria? O que eu faria? Eu ia tentar provar o meu valor era agora, mas ele não. Ele entende que tem um time, ele entende que tem um tempo certo, e ao mesmo tempo ele prioriza aquilo que tem que ser priorizado. Eu penso que muitas vezes a gente luta muitas batalhas, não é? A gente luta muitas batalhas, a batalha que nos persegue todos os dias, atrás realmente de coisas que estão para a nossa realização como desafios. A gente luta muitas e muitas batalhas. Mas o que o texto quer dizer para a gente agora é que realmente existe uma guerra que precisa de nós enquanto cuidadores, de nós enquanto aqueles que estão envolvidos com ela e que estão dando suporte para aqueles que estão na frente da batalha. Eu não sei se você está à frente da batalha, principalmente se tratando de reino de Deus, mas eu sei que tem gente que está. E nós, enquanto chamados para sermos homens e mulheres, para sermos uma igreja segundo o coração de Deus, é necessário a gente desenvolver realmente essa característica de estar cuidando daquele que está à frente da batalha, à frente da linha, de frente para o inimigo. E eu penso naquela clássica metáfora do poço, né? Só tem 2 lugares para nós estarmos nessa história: ou entrando no poço, ou lutando na frente, ou na linha com a espada na mão enquanto Golias desafia o povo, ou a gente está segurando a corda para aqueles que estão entrando, ou a gente está sendo servo, ou a gente está dando suporte, ou a gente está realmente envolvido de uma maneira a gerar para aqueles que estão lutando uma melhor condição.
Não estar em nenhuma dessas posições é que é perigoso. Não, porque na verdade não existe uma terceira posição. Ou nós somos à frente da batalha, aquele que está realmente entrando, né, e correndo todos os riscos, ou a gente está aqui segurando a corda do lado de cá, que também vai trazer marcas e de certa forma exigir da gente. Eu me lembro daquele filme, né? Quem lembra do o último homem, o último homem, até o último homem, Desmond Doss, é isso? Desmond Doss foi o soldado, né, que não pegava em armas. Você lembra? Um filme que foi lançado, uma história real, né? E ele foi para a guerra para cuidar, não é isso? Um homem que decidiu estar lá para dar suporte àqueles que estavam lutando a batalha. A história dele é magnífica, né? Não pegou em nenhum momento em arma nenhuma, mas se colocou em risco inúmeras vezes ali para dar suporte para aqueles que estavam lutando pelo seu país. A metáfora, ela é clara. A gente precisa realmente voltar os olhos para o que está acontecendo na realidade da igreja, na realidade do reino de Deus, para aqueles que estão realmente à frente da batalha, travando uma batalha real, uma guerra real espiritual, e sendo suporte para esses, seja em oração, seja em recurso financeiro, seja no nosso cuidado, seja realmente na dedicação do nosso tempo, mas isso é necessário. Ou a gente faz como Davi e faz a transição da missão, daquele que cuida para aquele que vai para frente. Mas não um terceiro lugar ou um terceiro posicionamento que não tem nenhum tipo de envolvimento e nenhum tipo de acontecimento. Não é isso que está acontecendo com Davi. Ele cuida, ele leva os recursos, ele cuida das ovelhas, ele vai e volta, mas ele não abandona aqueles que estão lutando. Segundo momento, diz o versículo 20, que Davi levantou de madrugada, deixando as ovelhas com um pastor para ele cuidar delas. Ele parte, não é? Para a frente da batalha. Ele chega no acampamento e vai então obter informações dos seus irmãos. Ele precisa levar isso para o seu pai, um idoso, e ele vai até lá realmente para conversar e ver o que está acontecendo. Então ele se depara com a cena do Golias, e o Golias está ofendendo o pessoal. Davi chegou justamente nessa hora. E a reação dos soldados, né, é de desespero, né? Diz o versículo 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou como de costume. Aí Davi ouve. E o 24 diz assim, quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, eles fugiam apavorados. Então Davi está ali, né? Foi lá cuidar, dar os grãos lá, né? Conversar para ver se está tudo bem. E ele vê um cara ali enorme naquele vale, falando um monte, xingando o pessoal, desafiando, e os soldados morrendo de medo. A continuação da história a gente vai avançar, mas por que eles estão morrendo de medo? É uma pergunta que parece óbvia, né? Mas vamos tentar esticar isso. Porque o cara é maior, né? Porque, você olha para aquele cidadão ali e pensa, meu amigo, quem que vai encarar, né? Olha o tamanho do cara, olha o tamanho da lança dele, mas não tem como, velho. E a galera fica temendo de medo, a ponto de sair correndo. Pensa só, não tem nem motivo para eles correrem, porque eles estão no alto do monte. O Golias está lá embaixo, mas o cara, quando aparece, é o suficiente para a galera sair. Sai daí, cara. Vai ver que eles saem correndo, não por necessariamente medo, porque há uma distância, mas por alguém dizer, esse cara aqui, eu acho que dá para ele lutar. Então ele já sai de perto, porque ele não vou nem ficar aqui, velho, vem ele de novo, se esconde aí, né? Sai daqui, tira a cara da reta, né? E abaixa um pouquinho aqui, deixa o outro na frente, para ninguém chamar. O nome disso é autopreservação. Medo mesmo. Não quer porque sabe que se for, sofre dano. Não é isso? Mas Davi não é assim. E o que vai acontecer aqui é que Davi não vai ouvir muito bem o que o Golias está dizendo. Mas por que Davi é assim? Não admite aquele tipo de ofensa, aquele tipo de episódio, e os outros morrem de medo?
É porque os outros não querem sofrer dano. É porque os outros não querem sofrer risco. É porque os outros não amam a sua pátria o suficiente, nem o seu Deus suficiente, para de alguma forma acreditar que aquele gigante pode ser vencido. É porque os outros realmente estão mais preocupados com o seu bem-estar, apesar de estarem numa guerra. Mas eu não vou lutar com esse cara. Eu penso que isso é uma metáfora e tanto, porque o Golias não é imbatível, porque ele morre. Ele é um gigante. 2,80 metros é um tamanho realmente assustador, eu diria, né? Para entrar num combate. Mas ele não é invencível. Ele não é impossível de ser abatido. Mas os soldados nem sequer se atrevem a correr qualquer tipo de risco. E eu penso que Davi é bem semelhante a Jesus também nesse aspecto. Se no primeiro momento ele é servo, como Jesus foi servo, Davi, em um segundo momento, é aquele que se coloca na zona de perigo, de risco, por causa de algo muito maior do que ele. E quando eu falo algo muito maior do que ele, para Davi, é sobre o seu reino enquanto Israel, enquanto algo que é realmente chamado, tido como povo de Deus. É algo também sobre Deus, porque ele vai dizer: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo, não é? E ao mesmo tempo, ele é aquele que não tem medo de dar a sua vida por algo que realmente tem valor. E isso no Novo Testamento é muito interessante, porque é um chamado também para o povo de Deus. Jesus é aquele que morre, Jesus é aquele que encara o Império Romano enquanto gigante, né? Que encara os escribas e fariseus, e que vai realmente o levar à crucificação e morte, mas ele também é aquele que ressuscita e os vence. Ao mesmo tempo, os discípulos também são chamados para realmente enfrentarem um gigante, um mundo, um sistema corrompido, um sistema que realmente os perseguiria, e há um convite a se colocar na zona de perigo, na zona de risco. Não é à toa, por exemplo, que mesmo depois da era dos apóstolos, na era dos pais da igreja, Policarpo, como muitos conhecem, foi um homem que foi morto queimado por causa da sua fé. Para quem não conhece a história de Policarpo, ele vai ser preso, já era um idoso, não é? Um bispo, que é um pastor para nós, né? Idoso, e ele vai ser preso porque ele não reconhecia César como o Senhor, não é? E vai ser levado então até aquele local de julgamento, o fogo vai ser aceso, vai ser lhe dado uma possibilidade de negar a sua fé, e aquele velhinho vai dizer que ele não poderia abandonar o Senhor dele, porque ele nunca havia sido abandonado por Cristo, e dá a sua vida. E por causa da morte de Policarpo e o seu martírio, o cristianismo continua avançando, como já falei tantas e tantas vezes e continuarei falando, a ponto de cunhar a frase: o sangue da igreja é a semente do evangelho. Quanto mais crentes são perseguidos e morrem, mais novos crentes se convertem por causa do testemunho, mais o evangelho cresce, mais os homens são salvos, porque existiram homens que se colocaram na zona de perigo, não correram diante do gigante que realmente os perseguia, os tentava lhe colocar medo, e foram até o fim. Esse é o chamado da igreja. Isso aqui não está de graça aqui. Jesus não é o filho de Davi à toa. A igreja não foi chamada para realmente fazer a diferença no mundo à toa. Eu poderia usar a metáfora aqui: qual tem sido o teu gigante? Mas não é sobre você e o teu trabalho, você e a tua vida pessoal, é sobre o reino de Deus. Isso aqui é sobre o reino de Deus. E o gigante é aquilo que impede que você viva realmente um evangelho com excelência. O gigante é aquilo que impede, que lhe põe medo de correr riscos, de ousar, de ultrapassar a linha. O gigante é tudo aquilo que serve como uma espécie de âncora nos nossos pés, que faz com que a gente fique estagnado, travado, sem realmente ter coragem de colocar a cara à vista e realmente ver o que acontece. Enquanto o chamado para a igreja é o chamado para a ousadia, para realmente ter experiências, né, que vão ser possíveis somente se nós estivermos à disposição. Os soldados correram de medo. Autopreservação. Autopreservação é sobre mim, o meu medo, as minhas coisas, os meus danos.
Mas Davi vai por causa do reino, não é sobre ele, é sobre algo muito maior. Eu me lembro de um acontecimento que eu sempre uso nas palestras, quando o projeto acontece nas escolas, e já contei para vocês, que é a história do Vinícius, que foi um rapaz em Santa Maria, que entrou na boate Kiss em chamas, né? Boate que pegou fogo lá por causa de fogos de artifício usado pela banda, e a boate tinha uma estrutura ruim, as pessoas não conseguiam sair da boate e começaram a morrer porque inalaram fumaça, outros queimados, outros pisoteados, e aquele rapaz simplesmente voltou por 14 vezes e retirou 14 pessoas vivas de dentro da boate, e na 15ª ele morre. Mas ao mesmo tempo, a metáfora que a gente usa é justamente para que as pessoas percebam que nem tudo é sobre a gente e o nosso bem-estar. Existem coisas mais excelentes, existem coisas maiores e que vale a pena correr os riscos. Porque se a gente viver preocupado com o tipo de dano que a gente vai sofrer, com o tipo de coisa que a gente está realmente colocando em risco, se a gente viver todo o tempo acuado, na defensiva, nós não vamos provar de experiências magníficas que acontecem somente quando a gente se lança. Porque se a gente ficar acuado, com medo, simplesmente o evangelho não avança. Porque se a gente ficar acuado com medo, simplesmente a gente não vive o melhor do reino de Deus, que é sermos realmente agentes da restauração que estão à frente. E que por causa da nossa disposição e da nossa confiança em Deus, vidas são transformadas. Não é sobre o meu bem-estar, minha segurança. É sobre o que é maior. É sobre o que vale a pena correr realmente riscos. Amém? Amém. Pois é, ele vai ouvir, não é? O Golias, o pessoal sai correndo de medo. Diz o texto no versículo 24, eles saem apavorados, não é? Essa é a expressão. E aí no 25, e diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, Saul havia prometido, pô, é coisa pra caramba, né? Isso aqui é melhor que ganhar na Mega Sena. É a filha do rei, pô, tu ia estar lá, né, velho? Príncipe de Israel, filha do rei, Milca, né? Mais riquezas e mais viver sem ter que pagar nenhum imposto, isenção de tudo. Você não paga mais nada agora. Só o rei vivia assim. Agora, quem encarasse, né, o gigante, né? Pô, pensa, prêmio top, mas ninguém queria saber. Ninguém queria saber. E aí, interessante o versículo 26, porque Davi fala assim, qual é a recompensa? E aí, Davi pergunta qual é a recompensa, eles repetem. Leva a gente a pensar que Davi faz uma espécie de análise e fala, tá bom, né? Acho que vale a pena, acho que eu vou lutar, porque a Milca, filha do rei, mais o dinheiro lá, riquezas, o tesouro que ele está prometendo, mais isenção eu vou querer. Mas não é isso o texto. Davi fica abismado com o tipo de proposta e com o fato de que ninguém está se colocando à frente para lutar com aquele cara, porque ele estava, e os filisteus estavam ofendendo o povo de Deus. É como se, o quê? O rei tá oferecendo isso tudo, e mesmo assim ninguém vai, porque Davi não estava lutando, pô. Ele estava só levando o mantimento, só cuidando. E aí as palavras de Davi que seguem quem é esse incircunciso? Porque ele está, enquanto os outros apavorados, ele está estabelecido, porque ninguém luta, mesmo com a promessa do rei de dar esse tanto de prêmio. Entende esse tipo de coisa? O que está acontecendo? Não é, pensa, acho que eu vou lutar, né? Tá valendo a pena, eu vou casar com... mas o cara tem 2,80 m, uma lança que vai daqui e mata o cara lá na esquina, né? Não é isso, né? Ele não está julgando por isso, ele está estarrecido, porque como assim? Ninguém vai lutar com esse... Quem é esse incircunciso que fica gritando aí? E ninguém faz nada? Que tipo de promessa que Saul fez? Não, assim não vai. Aí os soldados vão comentar, isso vai cair no ouvido de Saul, mas essa conversa do debate, ou melhor, do embate entre os dois fica para a semana que vem. Mas o que é interessante salientar são as palavras de Davi. Quem é esse incircunciso? Davi era um pequenininho, velho. Era um baixinho. Devia ser
menor que eu, porque eu não sou baixinho, né? Eu tenho uma estatura mediana brasileira aqui. Baixinho não, não me chama de baixinho não, senão, né, coisa fica ruim. Mas ele também não era um cara alto, né? E nem estava na batalha porque era jovem. Ele não era o tipo que ninguém contaria numa guerra. Por isso que não está. Não está porque seu pai, não, você não vai porque eu te amo, fique comigo. Não é, porque ele era dispensável. Ninguém ia querer lutar do lado daquele cara. É mais ou menos, né? A guerra começa a acontecer aqui, e aí vou fazer as duplas para sair no embate. Aí fala, pega o Mike, Chico. Vai com o Mike. Pô, você olha, pô, velho, vai dar um trabalho isso aqui. Eu vou ter que lutar pelos dois, né? Porque o Mike é pequenininho, né? É melhor chamar o André, né? Grandão, não. Aí a gente vai com mais confiança. Ninguém ia querer estar do lado de um carinha desse aqui, né, bicho? Por isso que ele não está lá. Mas, mesmo assim, Davi não admite. Isso aqui é interessante aqui na personalidade do cara, sabe? Ele não é um cara violento, Davi. Não é um cara que vive brigando igual o Sansão, por exemplo. Sansão era um cara violento. Davi não. Davi é pastor de ovelha. Ele está de boa, né? Até durante a perseguição de Saul, você percebe que Davi evita a violência. Ele não é um cara da violência. Ele não é um cara sanguíneo, né? Que vão lá destruir. Mas ele reage. Ele reage. Ele é um cara good vibes, né? Good vibes, tranquilo. Gente que você gosta de chamar para trocar uma ideia, para dar umas risadas. Mas quando ele percebe que tem algo realmente inadmissível, ele se posiciona. Aí ele deixa de ser good vibes. Aí ele para com o bom vivano, né? Aí ele interrompe. Aí agora a coisa ficou séria. Isso é muito marcante na vida do cara. Por exemplo, a gente pensa, quando pensa em Jesus, porque Jesus, ele é algo bem semelhante, né? Porque tem um DNA ali, né? Que vai culminar em Jesus. E a gente faz a comparação de Davi para Jesus, porque Davi está primeiro, né? A gente sabe que Jesus é o Filho de Deus e tudo mais. Mas Jesus é semelhante a Davi. Porque Jesus é aquele dê a outra face, né? Ele fala, se te baterem numa face, dê a outra. Jesus é aquele do bem-aventurado, os pacificadores, não é? Ele é isso, bem-aventurados que amam, bem-aventurados que sofrem. Mas quando ele chega no templo e a galera está vendendo muamba lá, ele mete o chicote. Não é isso que acontece? Ele diz, a casa do meu pai não vai ser transformada em covil de salteadores. E aí ele começa a derrubar, e Lucas diz que ele pega um chicote de 3 pontas e ele senta no lombo da galera. O pessoal fala assim, por que ninguém fez nada, né? Porque o pessoal imagina Jesus um magrinho, né? Um magrinho aqui e tal, com aquela cara... Jesus provavelmente era um homem de físico, por causa do seu ofício, né? E não era um magricela qualquer, cheio de tuberculose, e era alguém que intimidava a ponto de ninguém parar na frente do cara. Porque se você derruba a minha barraquinha de moeda ali, e você é o Mike, vai tomar um cascudo, né? Mas se você for uma pessoa realmente que imponha respeito, eu vou sair da frente, ainda mais se tiver com um chicote na mão. Porque Jesus reage quando as coisas não estão no lugar. Porque Davi reage, mesmo sendo pequeno, tem uma personalidade que é uma personalidade nobre, tem uma característica que é uma característica de rei, que quando vê as coisas fora do lugar, que quando vê o mal realmente crescendo sobre algo que tem valor para ele, o reino de Deus, o exército do Deus vivo, isso não vai ficar barato. Percebe isso? E eu penso que um dos grandes males da nossa sociedade, da nossa geração, é realmente a falta de posicionamento. Quando a gente percebe que algo está fora do lugar, quando a gente percebe que realmente o mal está realmente vindo sobre nós como um leão, e a gente começa a olhar com um pouco de indiferença para as coisas, porque parece que a gente perde o referencial. Tudo bem, pode ser algo muito maior do que a minha estatura, muito maior do que o meu poder de fogo, mas o posicionamento é algo que sempre foi algo presente na história da igreja. Hoje a gente estava conversando na EBD, posso citar isso aqui, e vou aproveitar para dar uns puxões de orelha. E aí foi falado sobre o sábado judaico, né? Estudando Gênesis, e o assunto foi, porque a guarda do sábado tal, era coisa da lei, mas no Novo Testamento não houve mais guarda do sábado, e a igreja começa a se reunir no domingo.
E a pergunta foi, por que a igreja começou a se reunir no domingo? Então, se você fizer um estudo sobre isso, vai ver que a igreja começa a se reunir no domingo por causa da ressurreição, que é no domingo. E o N.T. Wright trabalha muito bem isso no seu livro A Ressurreição, como um argumento para o fato de que a ressurreição era algo bem no início da história da igreja primitiva, porque alguns vão dizer que a ressurreição é um mito que foi construído com o passar do tempo. Ele argumenta que não, porque vai dizer ele, qual motivo seria para a substituição do sábado para o domingo, se não a ressurreição de Cristo? E aí a gente começou a falar das implicações. Por quê? Porque Jesus ele ressuscitou, né? E apareceu para os discípulos no domingo. Por quê? Porque domingo é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana tem por trás a teologia de que é a nova aliança. O sábado é o último dia, é a antiga aliança. O domingo é o primeiro dia, é a nova aliança, é o novo pacto. Porque também o escritor de Hebreus vai dizer que ainda existe um sábado a ser realmente experienciado, que é a restauração plena de todas as coisas, porque nós vivemos um sábado, e o sábado para ele é metafórico, está falando sobre realmente a ressurreição de Jesus, a graça, e sobre essa fase que nós estamos vivendo. Tudo isso para dizer que o domingo sempre foi especial para a igreja. Não é mais uma questão de salvação ou não é sobre ser salvo, mas é sobre entender o que isso significa. Aí alguém falou assim, mas o que aconteceria então, já que o domingo é tão importante, se houvesse uma mudança, né, por parte do governo, e o dia que ninguém trabalharia mais fosse a quinta, e o domingo fosse um dia de trabalho normal? A igreja não se adaptaria, porque é o dia que todo mundo poderia. E eu respondi o seguinte, quantas vezes o mundo não mudou? Quantas vezes o mundo não mudou o seu sistema? Quantas vezes o mundo perseguiu a igreja porque a igreja não se submeteu à maneira em que o mundo estava impetrando a sua maneira de funcionar? Quantas vezes a igreja foi perseguida e morta porque não se submeteu a essas mudanças? Será que nós vamos ficar cativos ao gigante porque ele realmente é quem dita as regras do nosso funcionamento? Será que a gente vai ficar cativo a um sistema corrupto, em queda, que não realmente justifica o nosso comportamento, já que nós somos direcionados por nossa fé? Será que é a gente que se submete ao modo em que o mundo funciona? Ou é realmente a nossa fé, o nosso posicionamento diante dos acontecimentos que faz com que a igreja continue de pé? Já usando um exemplo, depois da conversão de Constantino, o domingo que era guardado, né, que era o dia da reunião, o dia do culto da igreja, se tornou o dia oficial de Roma para a celebração. Sabe por quê? O pessoal pode falar mal de Constantino, não estou nem aí, não estou defendendo Constantino não, porque a igreja sempre se posicionou desse jeito, porque domingo era o dia da ressurreição e nada ia fazer ela mudar. Mas e hoje? Puxando esse gancho aqui, como é que a gente olha isso? Tem relevância? Ou a gente joga nesse time, isso não é importante, qualquer dia. Não é assim, gente. Existem valores, existem realmente coisas importantíssimas que a igreja sempre defendeu. E a gente precisa se posicionar. E a gente precisa realmente detectar o perigo e, por causa do nosso posicionamento, fazer a diferença. Jesus é Deus, e sempre será, e a gente não pode abrir mão disso, mesmo que a igreja hoje esteja relativizando isso. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus e sempre será, mesmo que o Ed Renekiewicz e companhia esteja relativizando isso. O domingo é o dia da celebração, e sempre será, porque isso tem importância na história da igreja e isso simboliza algo muito maior. O dízimo é importante? E sempre será, porque não adianta ficar tentando relativizar, não, o dízimo não é obrigação, porque no final da história é sobre algo muito maior, é sobre participar, é sobre estar junto, é sobre entender que é uma obra relevante, que existe realmente algo abençoador nessa participação, é sobre entender esses rudimentos, são rudimentos clássicos, são rudimentos tradicionais, são rudimentos bíblicos, que a gente sempre esteve defendendo, mas nós vivemos um tempo de relativização. O gigante chega, desafia todo mundo, o pessoal fica olhando com medo, outros não se posicionam, outros fingem que não estão ouvindo, e a igreja vai sucumbindo. Mas é isso que está acontecendo aqui?
Não, Davi, quando ouve aquilo, diz: de maneira nenhuma. Se ninguém vai lutar, eu vou. E esse precisa ser o posicionamento da igreja. A gente precisa detectar aquilo que está errado e se posicionar diante daquilo que é o certo, que é realmente o que nos define, que é aquilo que faz com que as pessoas olhem para nós e identifiquem algo maior. A gente não pode sumir na multidão, correr apavorado, se esconder para que ninguém nos veja. Não pode. Eu jamais farei isso. Aí eu aproveitei o embate lá na EBD e falei de uma outra coisa, né, que eu sempre falo, foi até motivo do sermão passado, um dos pontos. Não vai na igreja domingo não, fica mesmo zoando. Teu filho não vai também depois. Falei isso, né? Aí um menino falou: você está certo, eu tenho faltado alguns cultos e meu irmãozinho menor já está seguindo os mesmos passos. Ele falou: eu preciso mudar. Cara, é isso, velho. Não é sobre se você vai ser salvo, se é pecado, não é sobre isso mais. É sobre entender que existem coisas que são inegociáveis. E precisa anotar essa palavra, inegociável. Eu não negocio. Eu não negocio a minha fé, eu não negocio qualquer um que tente ofendê-la, eu não negocio os rudimentos da fé cristã, eu não negocio nada que tem realmente valor para a existência da igreja nesse planeta. Isso não é negociável. E quando a gente começa a negociar, a igreja perde completamente o seu sentido. E o gigante vence. E o gigante vence. Eu não vou continuar esticando isso, mas eu vou contar para você duas histórias. Primeira conhecida, Dietrich Bonhoeffer, super citado, né? Um homem que hoje para nós é um mártir da fé. A história de Dietrich Bonhoeffer, como você já sabe, era um pastor, viveu durante a Segunda Guerra Mundial, viveu na Alemanha e não se deixou sucumbir pelo nazismo, já que falei do Flow, né, do podcast, a ponto de lutar contra Hitler e armar um plano para matar Hitler. Um pastor. Se você for ler lá o livro Ética de Bonhoeffer, ele vai dizer, anotei aqui: o silêncio diante do mal é o próprio mal. O silêncio diante do mal é o próprio mal. É inadmissível perceber que o mal realmente se levanta e se calar. É inadmissível perceber que o mal se levanta e não fazer nada. Davi percebe e se posiciona. Dietrich Bonhoeffer percebe e se posiciona. Morre depois no campo de concentração por isso. Mas era alguém que realmente não toleraria um sistema extremamente maligno a ponto de lutar. Julgue você da maneira que você quiser, mas você jamais poderá dizer que aquele homem se acovardou. Morreu. E eu termino com a história de Jesse Norman. Essa aí eu vou contar até ficar velho, né? Essa eu gosto pra caramba, né? Quem narra essa história é Philip Yancey no seu livro Maravilhosa Graça. E no tributo a Nelson Mandela, né, em Wembley, 1988, festival que tocou vários artistas renomados. E o penúltimo artista daquela noite era o Guns N' Roses, na época um sucesso, né? E estarrecedor. E o pessoal clamando já, Guns N' Roses já por alguns minutos, né? Esperando a atração que viria. O Guns entrou, tocou, deixou a galera estarrecida, o pessoal ali, né? Tomado por aquele rock and roll intenso. E quando a banda saiu, o público continuou gritando: Guns N' Roses, Guns N' Roses, e a multidão gritando. E entrou Jesse Norman. Quem era Jesse Norman? Era uma cantora lírica. Pô, pensa só, tocar depois do Guns já deve ser pedreira para qualquer roqueiro, né? Uma cantora lírica, ferrou, né? Vai ser vaiada até a morte. E quando ela aparece, as luzes sobre ela, tem o vídeo no YouTube se você quiser ver, a multidão continua gritando Guns N' Roses, Guns N' Roses. Então Jesse Norman começa a cantar Maravilhosa Graça. O gigante estava lá. Tinha tudo para ela sequer entrar naquele palco. E ela começa a cantar. Ó graça sublime. Há um silêncio. Na terceira estrofe ninguém grita nada. Na última a multidão canta Maravilhosa Graça com Jesse Norman. Philip Yancey vai dizer: muitos
desenterrar essas palavras de uma história que viveram com o Evangelho em algum momento da sua existência. Muitos lembraram de tempos em que eles realmente viveram uma história com algo que era muito maior e que estava sendo levado a um lugar extremamente inapropriado, porque ela não negociou. E ali provavelmente pessoas voltaram para Cristo. Esse é o chamado da igreja. O gigante está lá. Bota medo? Bota. Mas não é invencível. Porque quando eu me posiciono por aquilo que tem valor, por aquilo que é a verdade, o correto, por aquilo que é realmente o que representa o reino de Deus, não é mais sobre mim, é sobre Deus. E aí está com Ele. Amém?